Saravá para quem é de Saravá. Na orientação de hoje, então, venho a falar para todos os seres humanos, para toda a humanidade, a respeito da condição atual, ao ponto que se encontra essa humanidade. Que ponto é esse? Por que desse chamado? Por que desse alerta? Por que dessa orientação a toda a humanidade? Porque já falamos em outras ocasiões, mas de uma forma, vamos dizer, um pouco mais contida, a respeito daquilo que seja o final de um grande ciclo. Esse final de grande ciclo tem a mesma conotação do conceito cristão como o fim dos tempos. Aquilo que contém no livro de Revelação, que vós conhece como Apocalipse, para os cristãos de todas as vertentes. Para um termo mais esotérico, mais holístico, temos aquilo que seja ligado a algo também ligado à mesma situação, só que com um termo diferente: transição planetária. Para nós da espiritualidade e dos planos espirituais, fim de grande ciclo. Muito bem, seu Barabô. Então, do que se trata? Então, o mundo está se acabando? É, exatamente. Vamos dizer assim, dessa forma. Mas não da forma que vós possa imaginar ou ter criado em vossa mente ou aceitado da maneira que tem muitas pessoas no decorrer de décadas e de séculos colocado na mente das pessoas. O fim do mundo, o fim dos tempos, transição planetária, aquilo que é o fim do grande ciclo, não significa que esse planeta Terra, que esse orbe, que essa sala de aula, essa condição de experienciação vai deixar de existir. Não é que vá explodir, que vá, né, se acabar. Não, não vai se acabar. Não dessa maneira. O final de um grande ciclo, entenda, o que é um grande ciclo? Vamos começar por aí. Para vós entender essa atual civilização que cada um de vós se encontra, esse grande ciclo, então, se iniciou lá atrás e está a vésperas de poder se encerrar. Esse espaço de tempo do início até o início desse grande ciclo, até esse final que se está às vésperas, vou dizer em termos de tempo linear aqui da Terra, corresponde a 1 milhão de anos. Certo? Então está para encerrar um grande ciclo. Então vai se encerrar findando a era das trevas para o início de um novo ciclo, dando-se início a partir do início da era da luz. Então o que isso significa, seu Marabô? Significa que então vai ser o fim das guerras, o fim das doenças, o fim da tristeza, o fim das lágrimas. Vai finalmente findar, deixar de existir as trevas, o mal, o diabo, o demônio, Satanás, Lúcifer? Sim e não. Por quê? Porque naquilo que vós tem como criação mental, como comecei a dizer anteriormente, que boa parte de vós pensa que, então, quando se fala fim dos tempos, significa que essa terra deixará de existir ou acontecerá um evento grande o suficiente para fazer, então, deixar de estar manifesto essa terra. Não. Assim como também essa situação. Quando falamos do final de um grande ciclo, sim, vai ter o encerrar, o findar de guerras,
de doenças, né? De todos os frutos que advêm da árvore das trevas da ignorância. Fome, preconceito, limitações. É o encerramento da caminhada dessa civilização ou dessa raça raiz, para aqueles que têm um conhecimento mais esotérico, para o surgir, o manifestar-se daquilo que é a nova raça raiz. Que em palavras, em termos mais religiosos, significa os escolhidos, ou auto-escolhidos, os eleitos, aqueles que herdarão a nova terra. Veja o termo, nova terra. Por que nova terra? Porque, sim, de uma certa forma, quando chegar a hora e o momento, que não é amanhã, não é semana que vem, não é ano que vem. Porque já que estivemos aqui e falamos para todos vós de forma aberta e explícita que a investida iniciada de uma forma contundente pelos grandes das trevas e pelos magos negros durará alguns anos, então você já sabe que isso não é para amanhã, mas é o início do fim. Por isso, o título dessa orientação para a humanidade, toda a humanidade, quem acredite ou não acredite, quem duvide, não importa. Mas é um fato. O momento é agora. O momento é agora para quê? Para a tomada de consciência, para o despertar, para o abrir dos olhos, para o abrir-se à verdade, mas a verdade perene, aquela que permeia por toda a vastidão do plano criado e manifesto, por todos os universos, por todas as dimensões, e que está presente também aqui nessa experiência, mas de uma forma fragmentada, como vós, que são parte de uma força maior, da força absoluta, que é aquele que tudo é, o Todo-Poderoso, que estão, de uma certa forma, fragmentados. Cada um de vós são pequenas porções, pequenas frações, pequenos fractais menores, em menor proporção daquele que tudo é. Por isso ele é onipotente, onipresente e onisciente, porque através de cada um de vós, então ele experiencia como primeira pessoa aquilo que seja a obra da manifestação da sua mente criadora. Certo? Então vai sim, quando chegar a hora e o momento, que não é os 3 dias de escuridão, os 3 dias de escuridão vai ser algo, um acontecimento, sim, isso vai acontecer, vai se manifestar, esses 3 dias de escuridão, mas isso vai ser a velha estratégia de Yahvé, dos arcontes, dos grandes das trevas, para ver quem permanecerá no comando para futuras experiências. Não que eles estarão em guerra entre si, é só para manifestar em cima do plano neutro ou do plano de encarnação uma demonstração para impressionar as pessoas que estão imersos nas trevas da ignorância, da religiosidade, do fanatismo, né, do desenfreio em todos os sentidos da vida. Então essas pessoas, sim, elas cairão de joelho perante aquilo que é a manifestação, como Yahvé. Yahvé lá nos descritos desse livro que vós conhece como Bíblia, como livro sagrado, então, manifestações como aquela, tornados de fogo, né? Manifestações dos anjos de Yahvé, os Elohims, para poder o quê? Para poder impressionar, para ele poder mostrar aquilo que é ainda
o seu suposto poder. Por que eu digo suposto poder? Porque Yahvé, nem arcontes, nem grandes das trevas, né? Os grandes das trevas ainda vamos deixar de lado por devido serem espíritos humanos, então também são seres multidimensionais, então eles têm sim um poder de poder manifestar aquilo que seja criar, mas eles têm criado e mantido aquilo que são as esferas inferiores, certo? Mas em termos de criação, de criar a terra, de criar aquilo que seja a fauna e a flora, de ter criado aquilo que seja o ser humano, isso é tudo uma bobagem, porque Yahvé nunca teve esse poder. Nem nessa civilização, nessa raça raiz, nem nas outras anteriores que aqui já tiveram. Porque se vós, no presente momento que a humanidade se encontra, se vós ainda estiverem crendo, ou pelo menos acreditando, que o ser humano, assim como vós se conhecem, esses personagens, porque vós não são o corpo, vós estão experienciando dentro dessa roupagem biológica, elétrica e magnética, que o surgir da humanidade foi há 5, ou há 10, ou há 20 mil anos atrás, então está no momento de vós poderem verdadeiramente, se vós querem manifestar, se vós querem de uma certa forma estar nesse novo ciclo, herdar a nova terra, essa nova experiência, essa nova condição humana completamente diferente da que essa que vós estão experienciando, priva completamente daquilo que são planos astrais, porque os planos astrais já falamos já em outra ocasião, vamos ter ali também aquilo que seja uma orientação mais específica e abrangente, mais profunda a respeito dessa situação dos planos astrais, certo? Os planos astrais, já começamos a poder desmembrar os planos astrais. Quando eu falo começamos, não uso de arrogância ou prepotência em dizer de forma exclusiva, nós guardiões da lei e da justiça divina, Exus ou Pombogiras. Não, quando eu falo nós, eu falo a respeito do plano dos trabalhadores do espiritual que atuam também na espiritualidade e nesse plano neutro. E tudo que permeia acima, abaixo, à direita, à esquerda, à frente e atrás e nas dimensões paralelas. Certo? Então já começou esse procedimento. Já começou a realocação, a separação de alguns espíritos humanos que já, inclusive, alguns já foram translocados para outras condições. Por quê? Porque aqui não mais reencarnarão. Ah, mas isso vai acontecer com todos? Não. Cada caso é um caso. Mas isso a gente vai desdobrar quando então vir o momento de poder passar para vós essa orientação mais precisa, certo? Agora, se vós, que o momento é agora, por quê? O momento é agora de poder então abrir o olho, é de poder promover essa abertura, que essa abertura é somente vós, cada um de vós, não importa se vós não tem religião, porque não estamos aqui para falar de religião. Mesmo eu, guardião da lei e da justiça divina, nessa roupagem que vós conhece como Exu Marabô, não estou aqui para poder falar especificamente ou pontualmente ou unicamente daquilo que seja condição religiosa. Porque não vai caber mais situações de dogmas e doutrinas, não caberá mais abertura às ferramentas diabólicas da culpa, do medo e da ganância, para aqueles que de dentro para fora, porque é uma porta que só pode ser aberta por dentro de cada um de vós, então é só vós que pode fazer, ninguém pode arrombar essa porta.
Nem Jesus, nem Buda, nem mestre ascensionado, nem marabô, nem tranca-rua, ninguém vai arrombar essa porta. Não pode. Ninguém, nem anjo, nem arcanjo, nem querubim, nem ser felino, nem arcturiano, nada. Ninguém tem poder ou autoridade em cima daquilo que seja o ser humano. A não ser, de uma certa forma, procurar dar suporte para aquilo que está condizente ou alinhado com as situações, né, do fluxo da criação no que diz respeito à lei e à justiça divina, ou situações mais deletérias, pesadas, densas, ligadas a condições como grandes das trevas e magos negros, certo? Que tem, de uma certa forma, imperado de séculos para cá em cima da humanidade. Aqueles que continuarem com a sua prepotência e a sua arrogância a manterem a porta fechada, a falarem, não, isso é uma bobagem. A minha mãe já falava que o mundo estava se acabando. A minha avó também falava que o mundo estava se acabando. A minha bisavó, a minha trisavó, afinal de contas, desde que Jesus passou em cima da terra, se realmente ele existiu, né, o mundo está se acabando. E até agora o mundo não se acabou. Então tudo isso que o Marabô está falando é uma bobagem. Cada um verá com os seus próprios olhos e sentirá nessa própria condição de encarnados, na própria pele, vamos dizer, quando então tudo isso se manifestar. E daí é como diz também lá dentro desse compêndio Apocalipse que vós conhece, esses dirão, ai de mim, e procurarão então se esconder em cavernas, embaixo de rochas, mas não irá adiantar. Se vós pensa que essas pessoas poderosas em cima da terra, que têm construído como formigas abrigos embaixo da terra, construídos, né, de ferro e aço, se vós pensa que isso é o que irá salvar, vós estão muito enganados. Tudo o que eles estão construindo é insignificante próximo daquilo que seja a força da natureza. Não estou falando daquilo que seja forças espirituais. E não estou falando ainda daquilo que são situações ligadas ao cósmico. Não, estou falando de forças da natureza, desse planeta. Não tem nada que o ser humano possa construir fisicamente que possa suportar a fúria da natureza, o poder da natureza quando ele decide então se manifestar com a sua potência. Nenhuma civilização em cima da Terra pôde suportar a potência quando essa, vamos colocar dessa forma, essa mãe natureza, então ela manifesta o poder que ela representa. Seu Marabô, então, se essas pessoas que constroem essas estruturas, né, se eles não vão escapar, então quem não tiver está lascado. Não, as pessoas que não tiverem alinhadas com essa condição vibratória, mental, emocional, magnética, espiritual, consciencial, essas pessoas, então, elas vão desencarnar sim, e vão desencarnar, né, de formas, vamos colocar, tristes. Porque é aquilo que está escrito lá, que João viu nessa experiência que ele teve, né? Então, de pessoas sendo jogados no lago de fogo, então vai ter, por quê? Porque quando as forças da natureza então se manifestar, elas irão se manifestar com sua potência plena. O que significa? Vulcões, furacões, terremotos, maremotos, tempestades, raios, tudo ali
em uma potência que o ser humano, na condição que se encontra dos últimos séculos, ou dos últimos milênios, não faz nem mesmo ideia. Mas aqueles que estiverem de acordo com aquilo que é a frequência, esse padrão vibratório, que esse próprio planeta já está se modificando, se atualizando, porque toda vez, em toda a história de diversas civilizações, quando eu falo civilizações, não falo só o nascer e o morrer de um povo. Não, eu estou falando daquilo que é relacionado a raças raízes, certo? Começos de grandes ciclos, por isso que eu disse, 1 milhão de anos para essa condição desse grande ciclo, dessa atual humanidade. Então esse planeta, que vocês conhecem como Terra, então já de diversos anos que ele já começou a fazer essa transformação. Quando isso então chegar, vamos colocar ao ponto crítico, que é quando chega ao findar definitivo desse grande ciclo, então a coisa vai se movimentar, a configuração geográfica, geológica da Terra irá se modificar totalmente daquilo que se conhece hoje. Mesmo que aquilo que se conhece hoje, a maior parte seja uma grande mentira, né? Mas vai se modificar. Mesmo aquilo que vós tem conhecimento como porções de terra, continentes, então, tudo isso irá se modificar. Por isso, João, lá naquilo que é a revelação no Apocalipse, lá no livro de Revelação, ou então outras pessoas em outras linhas ligadas ao espiritual, que tiveram a possibilidade de ver, quando vê seres humanos, então, sendo jogados em lagos de fogo, sendo ali consumidos, espedaçados, está ligado a essas forças da natureza. Por quê? Porque pessoas, quando então der aquilo que são essas forças, como terremotos que rachar a terra, então vai ter pessoas que vão cair dentro dessas fendas, vão ser consumidos pelas lavas dos vulcões, ser arremessado pela força dos furacões, certo? Porém, as pessoas que não estiverem alinhadas. Ah, mas isso é injusto, seu Marabô. Então isso coloca o ser humano entre a cruz e a espada? Não. Porque como eu falei, quando começou esse grande ciclo, praticamente já se passou 1 milhão de anos. E tem gente ainda hoje dando murro em ponto de faca. Oportunidade tiveram. Ah, não, mas a gente não sabia da verdade. Não venha com essa conversa que não sabia da verdade, porque a boa parte de vós em cima da terra não para de falar em Jesus, em Maria, não para de falar em Buda, não para de falar em Madre Teresa de Calcutá, em Padre Cícero, e falar nisso e falar naquilo outro, e são homens santos, e são mestres ascensionados, né? E arcturianos, e não sei mais quem, que vós tanto fala todos os dias, é um compêndio em cima da terra. E como vós ousam dizer ou querer se justificar, falar que a verdade nunca teve presente, que ninguém nunca soube da verdade, se a verdade sempre foi exemplificada, deixado exemplo. Isso não é uma falácia, isso foi deixado exemplo aqui em cima da terra. E vós leem e falam sobre esses exemplos todos os dias, mas da boca para fora, certo? Então não venha, porque sempre tem algum, tá, que se coloca como meio engraçadinho, tá, como se fosse aquele, né, o mais injustiçado de toda a face da terra, tá,
que vem dizer, não, mas isso é uma injustiça, né? Então esse Deus, ele é carrasco. Então, não, isso tudo é o quê? É apoiar-se em muletas. Isso é falta de sabedoria. Isso é não querer utilizar a inteligência que cada um tem presente dentro de si, porque não tem ninguém burro em cima da terra. Isso eu garanto com todas as letras. Não tem, nunca teve. Acontece que a condição humana, perante essas programações, esses hábitos, esse automático que está no inconsciente de cada um e que as pessoas também não têm muito que se esforçado para poder então dar abertura à verdade, de poder melhorar, vamos dizer, evoluir, não que essa palavra eu goste tanto, né? Porque ela é também um tanto limitada, mas vamos colocar para fim de entendimento de boa parte vossa. E por que não faz? As pessoas querem ser ricos, as pessoas querem ser prósperos, as pessoas querem ter um bom relacionamento, as pessoas querem tudo do bom e do melhor. Elas querem segurança, elas querem amor, elas querem relacionamento, elas querem, né, se tornarem mais evoluídos, mais iluminados. Mas querem, isso está da boca para fora, porque os atos cotidianos, na sua maior parte, está se manifestando aquilo que é o contrário. Boa parte das pessoas em cima da humanidade, principalmente ligado no âmbito de responsáveis ou pessoas que estão à frente, né, de religiões, de seitas, né, de filosofias, de todo tipo de prática, que seja holística até, as pessoas estão falando tudo muito bonito, fazem até as pessoas chorarem, se emocionarem, mas essas pessoas, boa parte delas, não vive o que prega, não vive o que fala. E isso não estou falando por julgamento, não, porque isso é um fato que o espiritual tem observado, porque é um fato. E é um fato que cada um de vós pode comprovar. Por quê? Porque vemos isso a cada dia, todos os dias em cima dessa terra, há séculos, há milênios. E não é para culpar o ser humano, não. A condição aqui é para fazer com que o ser humano abra do olho, abra os seus ouvidos, abra essa porta, não para o marabô. Eu não quero que ninguém fique aos meus pés me adorando ou sequer acendendo velas para mim. Não, o meu interesse é fazer com que vós possa manifestar tudo aquilo que vós pode manifestar. E esse não é um interesse meu, isso é o que os planos espirituais, que está acima de condições astrais, é o que essas condições superiores aguardam. Cada um de vós, porque cada um de vós é capaz, tem dentro de si todo o poder. Ah, mas como que eu descubro esse poder? Vós tem que começar a caminhar de acordo com a verdade. Ah, que verdade é essa? Volta a falar, vós não estão cansados de falar de Jesus, dos milagres que ele fez, mas vós estão prestando atenção só nos milagres? Ou vós presta atenção naquilo que era as parábolas, o significado profundo das parábolas que tanto ele disse, ou dos exemplos que ele mesmo demonstrou, estando encarnado como cada um de vós? Ah, mas eu não sou Jesus Cristo. É óbvio que não é e nunca será. Porque nunca existiu, não existe e jamais existirá em todo o plano da criação alguém como Jesus. Assim como também nunca existiu, não existe e nunca existirá alguém como vós. Ou nunca existiu, não existe, nunca existirá alguém como seu vizinho, ou como seu filho, ou como a sua mãe, ou como qualquer outro ser humano que esteja encarnado ou desencarnado, porque vós são seres únicos, são semelhantes entre si,
mas são seres únicos. Por isso que cada qual só pode se salvar. Vós não pode salvar sua mãe, vós não pode salvar seu cachorro, vós não pode salvar sua planta a hora que o momento chegar. Vós só pode se salvar. E isso parece até ter um algo com que a ver com um certo egoísmo. Não, então tem que cuidar da minha vida. Porque se vós quer viver ou manifestar, estar manifestando no aqui e agora, aquilo que é o seu projeto de vida, se vós não seguir aquilo que é o seu caminho, se vós continuar vivendo o que os outros querem que vós faça, se vós continuar vestindo o que os grupos ou pessoas acham que é melhor vós estar vestido, se vós continuar fazendo o que as pessoas querem que vós faça, então vós estão em apuros. Por quê? Porque o livro da vida que cada um, toda vez quando está aqui, nesse plano neutro, nesse plano de encarnação, todo mundo tem esse livro em branco, com um lápis para poder escrever a própria história. Certo? Mas o que acontece? Acontece que, devido a esses fatos pesados de dogmas e doutrinas que estão como alicerce de conceitos sociais, familiares, educacionais e também naquilo que está a legislação, que seja em âmbito político ou jurídico, que é o que manifesta e cria e administra as leis. Ou vós não observaram que então a base de todos esses conceitos, até mesmo de uma certa forma, para a comunidade científica que ou se exalta como boa parte sendo absolutamente cético, porque não acredita de forma alguma que isso é uma alucinação da mente, Deus, né, o Espírito, toda essa situação, mas quem financia, quem faz com que essa comunidade científica exista ou tenha condições de experienciar aquilo que seja a ciência, quem é? São estruturas, são instituições dos quais os donos, quem paga, quem compra, quem possibilita, estão todos em meios religiosos. E a maior parte cristãos. Então, vós é o diabo, né, seu marabô? Porque vós está falando que então as condições cristãs são ruins, são más. Não estou falando do sagrado, que está ligado a qualquer condição de cristianismo. Eu estou falando de dogmas e doutrinas, que são coisas que homens assim, né, como vós que estão me ouvindo, escreveram. Porque não foi o todo que escreveu esses dogmas e doutrinas. Muito menos Jesus. Não foi Buda também, né, que escreveu dogmas e doutrinas. Eles podem ter deixado relatos, exemplos. É disso que estamos falando. E o que está no alicerce dessas condições familiares, educacionais, institucionais, política, leis, a base disso tudo é esses dogmas e doutrinas. Não estou falando do sagrado. O sagrado dentro daquilo que seja o próprio catolicismo, né, apostólico romano, ou que seja lá, né, gnóstico, que seja lá protestante ou evangélico, se vocês quiserem, né, falar, não importa a vertente ou a linha que seja de protestantismo. Não estou falando do sagrado, não, estou falando das condições criadas por seres humanos encarnados. É isso que é nefasto. É isso que tem colocado e mantido boa parte de vós na humanidade presos, submissos, de cabeça baixa, pensando,
tendo certeza, aceitando que vós não é nada, que vós é insignificante, que vós é só um pecador, que vós não tem merecimento, que vós não tem capacidade, afinal de contas, o que é vós perante a vastidão do universo? Como se vós fosse simplesmente esse corpo físico. Não, esse corpo físico, até em condições de proporção, de medida, de massa, de peso, em comparação àquilo que seja o universo, obviamente, cientificamente, isso está correto. Acontece que o ser humano não é o corpo, ele está no corpo e o que está dentro dessa porção de matéria é só uma centelha, porque é só o que cabe dentro desse corpo físico. Porque a porção maior daquilo que representa verdadeiramente a porção maior de cada um de vós não cabe nem sequer dentro desse planeta. Certo? Mas ainda vamos falar ainda, vai existir orientação que vamos falar sobre essa condição de eu sou, de eu maior, eu crístico, átma, né? Vamos ter ali situações mais precisas, porque tudo que falamos que quase escapa ao que está sendo orientado aqui, tudo isso pode se falar muita coisa, porque tudo tem fundamentos. E o momento é agora para a humanidade, porque o momento é agora de abrir o olho, de começar, porque ainda dá tempo para a humanidade poder ir promovendo essa reforma íntima, abandonando velhos padrões para que então a verdade possa se manifestar dentro de cada um de vós. Dá tempo. Mas não é porque dá tempo que vai falar, então tá bom, o seu Marabô falou que dá tempo, amanhã eu penso nisso. Hoje eu vou pensar só em poder sentar na minha poltrona e assistir essas televisão. Não, isso vai ter que começar passo a passo, um pouco de cada vez. Isso não é vós deixar de ir lá na igreja que vós gosta de ir. Não estou dizendo isso. Não, vós não só podem, como vós tem total liberdade, né, de poder ir. Acontece que vá, mas não fique preso a dogmas e doutrina. Esteja lá dentro da igreja, do templo, da onde quer que vós queira ir, mas vós esteja se ligando e vá ali se conectar com o sagrado. Não caia nesses contos do vigário de seres humanos encarnados igual a vós, que diz, eu sou o único representante de Deus em cima da terra, eu sou aquele que eu sou intermediário de Deus aqui na terra. Porque veja, todos os mestres, né, de linha de Oriente, né, do Ocidente, eles não estão ali fazendo propaganda de si mesmo. Certo? Eles estão ali sim para contribuir, para orientar. Façam atenção. Já disponibilizamos através, né, desse direcionamento da lei da justiça divina. Então tem uma grande quantidade de orientações. Todas elas estão ligadas, todas elas se permeiam, assim como tudo na criação. Não tem nada separado, tudo permeia entre si. Por isso usamos da terminologia, do exemplo, da alegoria, que tudo isso vós tem que passar a entender o funcionamento dessas engrenagens que vós conhecem como vida. Dá tempo ainda. Porque quem não tiver nessa frequência para acompanhar aquilo que é essa evolução vibracional, né, correspondente à quinta dimensão, então será, sim, vai desencarnar aqui e vai, né, ser realocado a condições adequadas e condizentes com aquilo que mais vós tem dentro.
Então, se vós ficar dando murro em ponto de faca e tem algum de vós que gosta de ser violento, então saiba, né, que se dentro de vós a maior porção for violenta, quando vós for realocado, vós vai para um lugar só de violentos. Que daí eu quero ver, né? Porque enquanto vós aqui em meio a tantos níveis de ponto de caminhada, onde tem exemplos de seres humanos, né, que estão ali se esforçando naquilo que podem de ser melhores, mais atentos, mais educados, mais conscientes, mais resilientes, um pouquinho assim a cada dia. Tem outros que não, eles querem e abusam desses outros através daquilo que seja violência, ameaças, de todas as formas. Ameaças, violências, não só físicas, mentais, emocionais, psicológicas, manipulações, mistificações, igual tem, né? Como a maioria das portas abertas que estão em cima da terra de considerado religiões espiritualistas, né? A maior parte está ligado a mistificações, a estar trabalhando com entidades espirituais trevosas, que fazem ali compêndio, que fazem parte daquilo que são os exércitos dos grandes das trevas, se passando por entidades ou guias espirituais de lei ou da espiritualidade, mas basta olhar o que sai da boca dessas entidades, como elas se manifestam. Não existe essa situação, não, mas ele é um Exu pagão. Não, não cabe mais ao ponto da humanidade que ela se encontra, no qual o volume de informação é estratosférico, vamos utilizar esse termo, muito utilizado agora, ultimamente, em cima da Terra, né? Claro que há em meio a esse volume imenso de informação, há muita também desinformação. Tudo isso, nós tem oportunidade de poder estar observando, passe a observar. Isso não é, ninguém aqui, não tem entidade nenhuma dizendo para vós, olha, abandone seu trabalho, não, abandone sua família, não, abandone lá a sua fé. Não, não é para vós abandonar a sua fé, vós continue tendo sua fé, mas tenha fé ligado naquele que tudo é. Então, quando houver essa separação do joio do trigo, para quem não conhece, muita gente vai falar, não, todos nós conhecemos já, seu Marabô. Mas boa parte de vós não sabe distinguir, vós sabe. Quantos de vós, eu pergunto? Quantos de vós sabe o que é o joio? Vós já viram o joio? Porque o trigo, sim, e ainda boa parte de vós ainda nunca viram, vós podem ali imaginá-lo, né? Mas de fato e de verdade, vós já viram o joio no meio do trigo? Como é o joio? Só tem uma maneira de vós poder distinguir entre um e outro. É na hora da colheita, que todos ali, aparentemente, para quem está vendo, tudo é trigo. Mas quando vós vai abri-lo, que vós pega aquela parte superior e vós esmaga nas mãos, o joio não tem sementes, não tem nada dentro, é vazio. O trigo não é vazio, né? O trigo tem algo dentro. Então, filhos e filhas, o alerta está feito, mas isso pode até aparentar meio como um tom de ameaça, olha, né, colocar voz contra a parede. Não, é para que vós saiba que ainda há tempo para que vós se coloquem entre os escolhidos ou os auto-escolhidos. E não estou falando a respeito de religião, estou falando daquilo que é, de uma certa forma, podemos dizer que é universalista. Por quê? Porque a verdade está
em todos os lugares. Basta poder ter fundamentos, estar em presença da verdade para que vós consiga enxergar dentro, por exemplo, de cada religião, aonde está essa bendita da verdade. E daquilo que seja ilusório, daquilo que aprisiona, daquilo que está conduzindo mais e mais seres humanos de uma forma desenfreada para o abismo. Que não estou falando só de juventude, né? Não, estou falando da humanidade como um todo. Façam bastante atenção sobre essa situação, né? Então, um pouquinho a cada dia. É como vós fazer aquilo que é a substituição do hábito alimentar. Quando vós tem que mudar o seu hábito alimentar. Vós não vai fazer isso da noite para o dia. Isso para que vós possa substituir esse hábito que é programação inconsciente ou subconsciente para alguns. Vós precisa estar exercitando o novo, o que vós ainda não experienciaram, porque tudo aquilo que vós experienciou, né, tem demonstrado-se o quê? Uma receita falida. Quantas vezes já falamos aqui, utilizando das palavras de Jesus, como lá com Nicodemos, o ser humano para acessar as coisas do Pai precisa nascer de novo. Nascer de novo é isso, é a morte desse velho ser, esse ser que se sacrifica e não implica em se sacrificar. Não, essa experiência implica-se em promover o sacro ofício. Quando eu falo sacro ofício, não vão pensar que é se tornar sacerdotes de Umbanda, sacerdotes católicos ou pastores, né? Ou alguma coisa parecida. Não, sacro ofício, porque cada um de vós é uma divina consciência, tem a sua divina essência. Só estão aqui em um fragmento, em uma centelha menor, que vós tenha essa possibilidade de poder manifestar, mesmo aqui nessa densidade, tudo aquilo que vós é. Porque o ser humano, mesmo encarnado, se ele conseguir chegar a um padrão mental, consciencial, vibratório, magnético, de alto nível, desperta dentro dessa matéria, desse corpo biológico, aquilo que é conhecido como poderes psíquicos. E se o ser humano ele desperta esses poderes psíquicos, fique sabendo vós que o ser humano ele se torna mais poderoso do que os deuses. E para que deuses? Ah, seu Marabô, agora eu fiquei com dúvida, né? Existe deuses? Claro que existe. Existe uma esfera onde existem os deuses. E eles têm ali os seus trabalhos, vamos colocar para que todo mundo entenda, no âmbito do plano da criação. Então eles têm ali o seu propósito, o seu porquê. O ser humano, mesmo encarnado, se ele chega a esse ponto de poder se iluminar, ele se torna mais poderoso do que os deuses. E o que eu estou dizendo aqui não é que vós vão começar, ou vós vão pretender, não, então nós temos que nos iluminar. Chegará o momento, mais cedo ou mais tarde, o ser humano, todos, sem exceção, até mesmo os grandes das trevas, um dia na história da criação, vão ter que estar novamente de volta à fonte criadora. Certo? Então não temam, não fique pensando, mas e daí? Então o mundo vai se acabar, então vai acontecer desastres, né? Mais empenhativos do que tem acontecendo? Muito mais. Como eu falei, as forças da natureza que vós têm visto se manifestar,
não é 50% daquilo que seja a força total. Certo? Mas vós não tem que ficar pensando nisso, porque se vós estiver, como repito, se tornando um ser humano, mesmo que vós, né, não frequente religião nenhuma, vós vai se tornando esse ser humano mais atencioso, esse ser humano mais razoável, mais maleável. Veja, maleável, não estou dizendo submisso, cabeça baixa, né? Se alguém vem e te joga no chão, vós vai ficar lá jogado no chão. Daí se alguém vai tentar contra a sua própria vida, vós vai, não, por favor, tire a minha vida. Não, não é assim a situação, né? Vamos ter momentos para falar sobre isso também, né? Certo? Então tem toda esse compêndio de situações, cada um de vós tem capacidade para isso. E isso não significa que vós se comprometer a ser um pouquinho assim melhor a cada dia, não significa que vós não possa ganhar seu dinheiro, que vós não possa chegar ao momento de promover conforto e segurança melhor para a sua família, para os seus, para as pessoas que vós tenha estima, para si próprio, de poder ali conquistar, né, um local onde queira trabalhar ou abrir o seu próprio... não significa nada disso. Não é que vós vai dar as costas para isso, vós só vai aprender como vós faz para estar experienciando tudo isso, não mais como escravo, mas sim como dono, como chefe. Como estar no comando, para que vós usufrua de fato e de verdade dessas condições que tem sim condições maravilhosas em cima da terra e não são poucas. Ou vós pensa que uma pessoa, por ele se tornar iluminado, ele tem que estar isolado no alto da montanha ou no fundo de uma caverna vestido de trapos? Se vós ainda pensa dessa forma, o momento é agora. Certo? Por hoje é o suficiente. Tá? Então, as condições, a verdade está, cada momento que se passa, cada dia que se passa, ela está se apresentando, ela está se revelando de uma forma cada vez mais expressiva, mais explícita. Só que vós tem que ter olhos, não se deixe fascinar. Faça atenção no que é importante, essas orientações estão te levando para onde? Para um mar de incongruências ou um mar de possibilidades? Vós precisa o quê? Aliar essa observação a fundamentos, não a teorias, não a achismos, não a quem sabe, a talvez, ou não caia só no conto de vigário das pessoas que estão por aí, né, se vangloriando daquilo que seja rótulos. Quando eu falo rótulos, né, eu sou o guru tal. Façam atenção, certo? Façam atenção que vamos dar continuidade numa próxima orientação para falar justamente desse abrir do olho e de uma forma mais ali pontual em cima de algumas situações, como abrir o olho, como fazer, né, de uma forma mais incisa. Porém, acredito que da maneira que eu coloquei, como as pessoas já de um certo ponto já estão insatisfeitas, já não admitem mais serem enganadas, serem enroladas, serem extorquidas, todo tipo de situação. Boa parte de vós, boa parte da humanidade,
E não é um momento para se revoltar. Não, é um momento para se converter. Mas não o termo simplesmente religioso, para vós sair de uma religião e para outra. Não, conversão, no sentido literal. Vós estavam trilhando um caminho, então façam uma conversão, porque o caminho é para dentro. É onde está essa centelha divina, é onde está esse Espírito Santo, esse eu superior, esse eu maior, esse Atma, essa alma, que é onde tem todas as respostas, que é o ponto de conexão, é onde se estabelece o religare. Saravá, para quem é de Saravá.